mal entendido, não é? Eles confundem o ser feminista com estamos a competir. Perdoem os homens que vão assistir, mas existem muitos homens que só têm lata. Quando chegas na área técnica que tu colocas uma mulher e um homem. Não é sobre valores, é sobre o que nós queremos transmitir, o que nós queremos ensinar e impactar acima de tudo. Mas essa mudança que nós queremos ver macro, se começarmos mesmo nesta geração que está a começar, nós vamos ter mulheres. Olá, eu sou Sajda Suleiman e este é o Cerebrum à Mesa, uma iniciativa do Cerebrum que propõe conversas autênticas e profundas sobre temas que moldam o presente e o futuro da juventude africana e, quiçá, do mundo. Hoje, sobre o tema Mulheres que Movem o Mundo, tenho a honra de ter comigo à mesa 3 fundadoras de movimentos femininos que estão a liderar mudanças reais na sociedade. Este episódio tem como propósito amplificar as vozes destas mulheres incríveis. Damos as boas-vindas a Belarmina Nvunga, que é fundadora de Vocaliza, gestora de marketing, formada em gestão de empresa, com pós-graduação em marketing e estratégias digitais. Kátia Vanessa, fundadora da Superwoman, especialista em comunicação, cantora, artista com propósito. E Virginia Felipe, fundadora do Elas em Movimento, empreendedora e influenciadora digital, formada em contabilidade e auditoria. Cada uma destas fundadoras tem uma história única e estes 4 movimentos foram minuciosamente selecionados porque cada um deles tem algo muito peculiar. Vamos descobrir? Então, Belarmina, como estás? Super bem. Deixa-me primeiro, Sajda, parabenizá-la por essa roda de conversa. Eu acho que já precisávamos de um momento deste para compartilhar cada uma de nós sobre os nossos movimentos, como é que eles podem juntos trabalhar para um objetivo comum, que é trazer este impacto para os jovens moçambicanos. Então, muito obrigada. E eu estou super bem. Kátia. Olá a todas, olá a todas que estão aqui, olá a todos que estão a ver. Obrigada pelo convite, não é? Como disse a Belarmina, vou organizar, parabéns pela iniciativa. E é um privilégio estarmos aqui a estrear, não é? Vamos conversar sobre aquilo que são as nossas iniciativas e talvez inspirar mais mulheres a virem também e fazerem, não é? Muito obrigada, Belarmina, Kátia, pela vossa presença. Vocês são referência na comunicação e têm movimentos que estão a impactar. Virginia. Olá. A nossa influenciadora. Olá a todos. Agradecer muito por esta oportunidade, mais uma vez parabenizar por esta iniciativa que é de se louvar. Realmente precisamos e desta forma estamos aqui para conversar e impactar mais jovens do outro lado. Virginia, conta-nos um bocadinho sobre Elas em Movimento. Bom, Elas em Movimento é o meu bebê, que nasceu em fevereiro. É uma comunidade criada por uma mulher para mulheres, com o objetivo de inspirar, erguer mulheres. Eu acredito que a fé é a base de tudo. Então eu criei este movimento com o objetivo de ajudar as mulheres a estarem mais conscientes daquilo que elas são, a estarem mais conscientes daquilo que elas querem, a irem atrás daquilo que elas querem, de erguer e levantar mulheres, colocar mulheres a puxarem umas pelas outras, porque mulheres levantam mulheres. Os vossos movimentos têm cada coisinha diferente uns dos outros, não é? Belarmina, conta-nos um bocadinho do Vocaliza. Vocaliza. Eu sempre fico emocionada quando perguntam sobre Vocaliza, o que é. É um pouco, não é um pouco, é a minha história. O Vocaliza surge de vários momentos em que eu vou a uma palestra, eu vou a uma apresentação, vou assistir, por exemplo, ao Cerebrum, uma sessão dessas, e eu vejo lá a necessidade das mulheres poderem comunicar da melhor forma. O que isso significa? As mulheres podiam ser homens também, tanto que
recebi vários DMs de homens a perguntar, mas por que o Vocaliza é só para as mulheres? Mas, para mim, eu olhei para o Vocaliza na perspectiva da mulher, porque eu sinto que há um gap muito maior em termos de autoconfiança e comunicação nas mulheres. Nós mulheres temos, por vezes, receio, por várias questões que o Vocaliza acabou mostrando-me, que eu não tinha noção, que são questões culturais, vivências e crenças, levam com que nós, em algum momento, não consigamos transmitir aquilo que nós deveríamos transmitir. O dizer um não, as mulheres têm que aprender a dizer um não, os homens não. Já nascem, são criados, são trazidos ao mundo e conseguem dizer não na boa, mas nós mulheres há alguma coisa que nos bloqueia, que nos trava. Então, e passando por estas palestras, como eu disse antes, eu sempre via mulheres com tanta bagagem, tanta informação, mas no momento de transmitir aquela informação, sentia que há algum desconforto. Outras porque até tremiam, tu sentias a voz delas a tremer. Outras percebias que há alguma coisa que aqui ela só precisava desbloquear something, e ela poderia ser uma ótima comunicadora, uma ótima oradora, uma ótima mentora, inclusive, mas há um gap grande na nossa sociedade para nós mulheres conseguirmos sermos nós mesmas, conseguirmos comunicar com assertividade, com confiança no palco, uma oratória com excelência que nós queremos fazer. E foi assim que nasce o Vocaliza, porque eu tive que ultrapassar este caminho para chegar a comunicar também. Eu tive que descobrir um gap meu que eu tinha. Eu era vendedora na altura, eu precisava vender produtos e serviços, mas eu sentia que alguma coisa não estava a acontecer. E quando eu sentei, analisei, fiz uma SWOT-análise de mim mesma, eu descobri que o único gap que travava o meu crescimento de carreira, a minha excelência em vendas, em tudo que eu fazia era a comunicação. E eu comecei a estudar a comunicação dessa forma. Então, quando eu começo a trabalhar na comunicação, depois desse período todo eu saí das vendas e entrei na área da comunicação, mas eu começo a estudar comunicação antes de estar na área da comunicação para fechar um gap meu pessoal e profissional, para um crescimento, um desenvolvimento de carreira e pessoal. E começo a trabalhar dentro da área da comunicação e vou começando a ver essas coisas. Eu começo a olhar ao meu redor e digo, essa mulher só precisa comunicar. Ela tem muita técnica, tem muito conhecimento. O que falta para ela dar aquele pulo de carreira é a comunicação e mais nada. E tu olhas ao teu redor e tu vês homens, perdoem os homens que vão assistir, mas existem muitos homens que só têm lata. Quando chegas na área técnica, que tu colocas uma mulher e um homem, tu vês que essa mulher tem muito mais conhecimento, muito mais know-how, mas o que lhe falta é aquela confiança que os homens já têm de natureza. Tu vais a uma entrevista, homem... Guys, tu comparas os currículos em termos técnicos, tu has de ver que a mulher... Olha, quando foi o momento de um convencer, por que eu tenho que escolher a ti? O homem sai-se melhor. Por quê? Comunicação. A importância da comunicação, dos soft skills hoje em dia. Exatamente. E foi assim que nasce o Vocaliza, na tentativa de mostrar o caminho às mulheres mais novas e até às executivas. Tem muitas executivas com esta deficiência, Ságida, muitas. Então, nasce o Vocaliza assim, a tentar responder e a contribuir com aquilo que foi uma dor minha, com aquilo que eu acredito, porque eu depois fiquei apaixonada por essa área da comunicação. Eu disse, isso foi meu propósito, isso foi minha dor, isso foi algo que eu tive que ultrapassar, isso é algo que eu sei qual é o caminho, por que não me doar para as pessoas e mostrar essas pequenas coisas básicas, porque depois a comunicação, a Kátia não vai me deixar mentir, é dinâmica, é todos os dias aprender, todos os dias, é muito, exatamente. Então, pelo menos dar as técnicas, a base, para as pessoas poderem começar
a fazerem o seu autodesenvolvimento pessoal e de carreira. Foi assim que surgiu o Vocaliza. Que dá voz às mulheres, porque esta questão toda cultural que a mulher tem que respeitar e não pode se expressar, isso está tão enraizado em nós, mesmo que não seja consciente muitas das vezes, não é? Está muito enraizado em nós e é isso, é uma luta diária e hoje em dia é cada vez mais importante. Nós estamos a desenvolver a comunicação para podermos ascender na nossa carreira profissional. Kátia, que é comunicadora. Falando de Superwoman, não é? Falar de Superwoman. Eu vejo, falaste de diferenças, mas eu vejo em comum nos três movimentos, é por elas, não é? Elas em movimento, Vocaliza e a Superwoman, têm a semelhança de todas elas quererem transformar a mulher na sua melhor versão. Enfim, acho que é tudo isto. Em meios diferentes, que cada uma usa, em veículos diferentes, metodologias diferentes, mas todas elas querem pegar na mulher e levar. Né? A Superwoman não foge. A Superwoman começou. E outra semelhança é que parte de uma dor que nós tivemos, que nós próprias que fundamos o movimento tivemos, né? Passamos por uma experiência em que vimos ali um problema que nós não estávamos a conseguir ultrapassar ou passamos por algo parecido e entra aí muito esta parte do autoconhecimento, esta parte do amor próprio, da autoestima. Em algum momento todas nós passamos por episódios assim. Então, o Superwoman passou por uma constatação minha de ver que há muita mulher moçambicana com baixa autoestima e com pouco amor próprio. Foi o ponto de partida, não é? Então, antes eu já fui ativista, já fui voluntária há muito tempo na minha adolescência, então sempre tive esta coisa de servir para as pessoas. O que é que eu posso fazer para melhorar alguma coisa, algum problema social? Sempre tive isto, tanto na comunicação, se tu comunicas para a mass media, pronto, tu já tens essa conexão com o povo, com as pessoas, então queres fazer alguma coisa para essas pessoas. E eu, tendo tendo tido uma experiência desta parte, e sendo mulher, eu disse, não, as mulheres são o meu foco, como bem disse a Belarmina, somos nós que ainda precisamos de voz nesta sociedade. Não é que o homem não precise de espaço, ele precisa, mas ele tem mais oportunidades de criar esse espaço. Mas vamos vendo que eles também se interessam, tanto é que agora reclamam e perguntam se não temos iniciativas, né? Que incluam eles. Eles também precisam, porque para nós também chegarmos onde queremos chegar, os homens têm que perceber qual é o nosso movimento, têm que perceber qual é a nossa luta, entre aspas, não é? Qual é o nosso objetivo, não é? Para onde é que nós vamos e temos que ir com eles têm que perceber e têm que nos agarrar. Mas, então, a Superwoman surge como uma necessidade de dar bases às mulheres para autoconhecerem-se, ok? E para criarem uma rede de apoio entre elas, como ela disse, a Virginia, mulheres levantam mulheres são mais fortes juntas. E outro problema social é que as mulheres aqui não são muito unidas. Então, esta desunião, é verdade, esta desunião é uma das coisas que leva a que a gente não faça muitos projetos juntas. E por aí as nossas vozes continuam. Ok, se nós estivermos juntas, se nós se juntarmos as nossas sinergias, criarmos uma rede de apoio, uma base de desenvolvimento conjunta, muito mais rapidamente nós vamos chegar onde nós queremos chegar. Então, pronto, a Superwoman já é uma associação para o empoderamento social. O empoderamento feminino está no foco, mas também outras camadas, os jovens, crianças e até os próprios homens, também vamos ter programas que incluam a eles, não é? Então já é uma associação, já tem aí alguns membros e fizemos o nosso lançamento oficial há pouco tempo. Estou muito feliz porque também é um sonho meu de infância, não é? Ter que dirigir uma associação destas. E estamos aqui. Eu acho que os homens, por exemplo, no Cerebrum, né? Nós temos homens e mulheres. Porque eu acredito que eles também precisam estar preparados para lidar com as necessidades. As mulheres estão a ir à frente, estão a integrar, estão a ultrapassar. Precisam também estar preparados para lidar com estas mulheres. Não é? Então, aqui temos à mesa 3 movimentos que têm como centro a mulher.
mas são peculiares ao mesmo tempo. Porque, eu digo isto porquê? Porque o movimento da Virgínia é muito sobre fé, a base é a fé. Sim. Da Belarmina é a comunicação. Então são dores diferentes. Somos todas mulheres à mesa, mas cada uma com uma dor diferente. Isso está diretamente ligado ao nosso background, ao nosso passado, à nossa história de vida, às nossas vivências, não é? E da Kátia, que é mesmo a questão da autoestima, do empoderamento feminino. Então todas nós sentimos uma dor diferente, apesar de sermos todas mulheres, não é? Então, Virgínia, em que momento da tua vida é que sentiste essa necessidade de criar o Elas em Movimento? O que está por detrás? Bom, como bem a Sajida disse, a Virgínia é influencer digital, então no Instagram tem de lidar com várias mulheres e a cada dia é um assunto diferente. Então, à medida que eu ia vendo, ia dando atenção uma aqui, uma ali, surge essa necessidade de criar o Elas em Movimento. Da primeira até era para ser uma comunidade online, porque elas pediram, disseram, Virgínia, estamos a pedir criar uma comunidade online, onde vais poder conversar conosco e dar atenção a todas, porque às vezes é difícil falar one-on-one. Então, daí surge esta necessidade, também como a Belarmina esteve a dizer, de participar de várias palestras e ver que hoje em dia temos vários eventos, várias palestras em que os adolescentes, jovens não conseguem lá estar, às vezes por questões de recursos mesmo. Então, por que não? Então, daí é que surge esta necessidade de criar o Elas em Movimento, de guiar mulheres na área espiritual, desenvolvimento pessoal e incentivar também as mulheres a empreenderem, porque hoje em dia nós somos muito do imediatismo, queremos as coisas daqui para aqui. Então, é por isso mesmo que eu uso a fé como a base de tudo, porque com a fé nós podemos. Com a fé nós tornamos o impossível no possível. Então, é daí que nasce o Elas em Movimento, para guiar essas mulheres e mostrar que tudo é possível. Tu tens que crer, tens que ir atrás e deixar de lado o querer as coisas tic-tac, porque hoje em dia temos muito disto, as mulheres estão perdidas. Então, o Elas em Movimento vem para dar esta direção e mostrar que tudo é possível. Nós podemos e todas juntas podemos mais. Acreditarmos naquilo que ainda não conseguimos ver. Exatamente. Belarmina, vocaliza. O que te fez, em que momento da tua vida que surge a vocaliza? O que te fez? Ok, já sabemos que é a questão toda da comunicação no mundo corporativo, mulheres que não conseguem ascender porque têm esta limitação, mas como é que isso está ligado à Belarmina? A Belarmina teve problemas de comunicação, não é? Tinha uma necessidade em vender e se capacitar nesta área. Falou também da questão da cultural, não é? Então, explica-nos um bocadinho mais dessa questão cultural. Como é que isto está ligado assim? A questão cultural, Ságida, como é que eu explico estar ligada com... Eu sou mais nova na minha casa. Eu sou a filha mais nova. E para quem é do Sul, com pais tipicamente machanganas, mãe e pai, vai se conectar com o que eu vou dizer. As mulheres não têm voz. Não têm. Imagina numa família em que os três são mais velhos, são homens. E tu és a mulher e mais nova. Tu falas depois de todos falar e se te permitirem falar. Essas coisas, Ságida, parece que não, mas criam-te bloqueios quando tu cresces, quando tu te casas, quando tu vais à faculdade, quando tu vais ao trabalho. Cria-te um bloqueio que tu nem te das conta dele, até tu começares a ativar e tentar perceber por que eu, quando estou numa mesa de homens, eu não me sinto à vontade em me expressar, em falar aquilo que eu penso, como todo o resto. Porque quando eu estou a liderar uma equipe de homens mais velhos, eu sinto que eu não estou capacitada. Por que quando eu olho para aquele meu colega que tem idade do meu pai, eu quando vou ter com ele, eu tenho que pedir, por favor, e de uma maneira que até chego, parece que estou a curvar-me. É engraçado. Quer dizer, engraçado não, né? Como eu posso dizer? Deixa-me espantada o facto de...
por exemplo, eu vejo várias mulheres mais velhas, não é? 70, 60 anos, etc. Elas não olham diretamente Nos olhos, eu vi Exatamente. o rosto, não é? Assim, enfrentar. Eu me lembro, e se a minha família assistir isso vai perceber, eu me lembro de um tio meu, ele ainda está vivo, irmão mais novo do meu pai. Meu pai saiu muito cedo de Gaza, Chilembene, para vir trabalhar na cidade, em Maputo. Então a forma dele de nos criar também já tinha um bocadinho de liberdade, mas quando chegasse a família dele, eles nos obrigavam a sermos aquelas mulheres submissas. Meu tio chegava para cumprimentar, eu tinha que ajoelhar para cumprimentar ele. E nós aquilo achávamos que meu pai não era assim, não exigia. It's ok, mas em termos familiares, culturais, uma mulher tinha que fazer isto. Então, imagina o tipo de vivência, se nós tivéssemos crescido com ele, seria pior ainda. Então, chegas em casa, eu falo, e no dia que eu lancei o Vocaliza, estava lá a esposa do meu irmão mais velho, e eu falei disso. Com o meu irmão mais velho, até hoje, casada, com filhos, separados, ele não quer saber, tu és minha irmã mais nova. Entende? Então, ainda há barreiras aqui que nós temos que derrubar, há bloqueios que naturalmente já condenam-nos por sermos mulheres e por sermos mais novas, em famílias muito tradicionais. Isso tu carregas para a tua vida. Então, é esta conexão que o Vocaliza tem comigo, porque que eu disse, eu preciso de algo que retrata o fato da mulher ter que derrubar algumas paredes para ela estar, não é competição, mas ela vai poder evoluir de onde nós estamos. Porque nós queremos crescer carreira, nós queremos crescer como mães, como mulheres na sociedade, mas para tu estás naquele nível em que os homens estão, não me levem no sentido de competição, não, mas para nós podermos concorrer, sim, na mesma igualdade. Há muitas coisas que nós temos que desbloquear e derrubar, infelizmente. E quando começamos as sessões de Vocaliza, acredita que a primeira sessão foi de muito choro das mulheres. As mulheres começaram a perceber o porquê de algumas situações delas acontecerem e perceberam que eram situações familiares, culturais, de sociedade, que nós tínhamos que atender aquilo que nos é imposto. Mas onde é que está a tua vontade? Onde é que tu estás? Antes de seres a ságida estrategista, existe uma ságida. E nós tentamos trazer essa ságida pessoa antes de todas essas imposições. Quem é a ságida? O que é que a ságida gostaria de ser e dizer à sociedade? Então, muitas de nós começamos a reviver e a sentir que, olha, acho que estamos a viver capas. Que, na verdade, há muita coisa que nós gostávamos de ser e fazer, não estamos a fazer. Escolhemos formações porque os nossos pais gostavam que nós fôssemos médicas. Mas eu não quero ser médica. Quando é que eu vou dizer, eu não quero ser médica, eu não quero ser esta pessoa. A pessoa que eu sou é esta. Mas ainda é um assunto difícil. Ainda é um assunto difícil, mas tem que começar. Talvez nem abarca a nossa geração, É nem verdade. a próxima, Mas nós porque são temos que questões começar. culturais. As questões culturais levam muito tempo. Leva muito tempo. derrubar. Mas acho que é um passo, né? Mais pessoas fazerem este tipo de movimentos, é já um passo para as futuras gerações. É verdade. Como líderes de movimentos femininos, eu acredito que muitas vezes vocês sofrem preconceito, têm algum desafio. Partilhem um bocadinho sobre isso, Kátia. Primeiro é esse preconceito que tu falaste. Né? Eu, no início de Superwoman, alguns homens da minha família e do meu meio, principalmente, mandavam alguns recados, outros diretas. Tu és uma feminista. Só para justificar aqui a questão de ser feminismo, não é? Que há aqui um mal-entendido, não é? Eles confundem o ser feminista com estamos a competir com os homens, Exatamente. queremos diminuir o homem, queremos mandar no homem. Não é isso. Ser feminista, ao meu ver, é só
estar em pé de igualdade, direitos iguais. Não é dizer não, quando não quiseres fazer alguma coisa. Sim. Mas pronto, eu não gosto aqui de extremos, nem de feminismo, nem de machismo, não é? Porque o feminismo às vezes também tem este grau de exagero. Percepção, de como é que se diz? Interpretação. Exatamente. Eu vou pela equidade de género, o equilíbrio de género, é isso no fim que eu busco, não é? Por este equilíbrio de género, como falava a Belarmina, nós podemos também ter voz tanto como os homens. Nós nunca vamos ser iguais aos homens, os homens nunca vão ser iguais às mulheres. Nós temos que manter a nossa feminismo. Isso é um outro aspecto que muitas mulheres que estão nesta luta, nestes movimentos de empoderamento feminino, acabam esquecendo. É um alerta também. Nós somos femininas e isso é que nos faz divinas e diferentes dos homens. Então, isso nós devemos manter, não é? Não é porque a mulher vá já subindo e estando no pé de igualdade, isso já é uma outra questão cultural, que temos que vencer, porque a mulher depois já recebe mais que o homem, no emprego, a mulher já tem uma posição social melhor que o homem, já começa a rebaixar. Isso também é outra alerta que nós temos que falar. Temos que falar também. Temos que falar. Quando nós estamos nessa fase, queremos resolver aquelas nossas dores. As nossas dores. E resolvemos de forma errada. Não é criando um outro problema. Não é isso que nós queremos. Mas voltando aos desafios, esta parte, não é, de ser conotada como feminista, e é assim ser identificada assim, a Cátia agora está metida no feminismo, nesses movimentos que tem para ver, e debates mesmo sérios, acesos em grupos de família, onde qualquer coisa que seja para rebaixar a mulher, eu estou lá para defender a mulher. Então, em grupos onde tem homens que ainda não têm o pensamento preparado para apoiar, vai sempre haver choques. Então, sofrer esse tipo de choques, esse tipo de desafio, não é? Como mulher, nós também sofremos o desafio que esteve aqui também a dizer a Belarmina, de não nos acharem capazes de liderar, não é? Liderar uma equipa, de liderar um movimento, de liderar uma associação, de começar, não é? Este movimento onde homens também são liderados pelas mulheres. Este também é um desafio, não é? Pronto, o desafio, estes são mais desafios em termos sociais. Agora, há desafios de sustentabilidade, há desafios financeiros, não é? Há desafio de não ter o apoio necessário, né? Ao longo mas isto acho que é em tudo, não é? Nós sempre contamos, quando nós começamos um projeto, e é algo que vem do coração mesmo, nós temos-lo como nosso, nós queremos o apoio das pessoas à nossa volta. Mas aí não temos o apoio das pessoas mais próximas a nós, não é? Então tu aí é que começas a ver de facto quem são as pessoas que devem caminhar comigo daqui para frente. E perdes amigas, e está tudo bem. No início isso afetava muito, não é? Poxa, quer dizer, eu estou sempre para esta pessoa quando ela precisa. Mas quando eu mais preciso, por algo que não é só meu, mas é um movimento conjunto que vai transformar e beneficiar muitas mulheres, por que a pessoa não está? E sofria muito, mas eu aprendi a relevar isto e aprendi a ver desta forma. Esta pessoa não deve caminhar comigo. Então, por mais ligação emocional que eu tenha com a pessoa, é um propósito, ok? E quem não está no meu propósito, foi um sinal, talvez, não é? Que Deus deu, e ela fala da fé. A fé está sempre em mim como pessoa, no movimento Superwoman. Esta parte de apoio, não é, que eu falei, de terapêutico em saúde, em todos os campos da vida, está lá. E a mulher tem que estar fortalecida nestas dimensões também, para poder ser a sua melhor versão, não é? Sim. Então, este também é um desafio, não é, que eu fui enfrentando ao longo da vida. É um desafio que eu também já passo, na verdade, que a gente quando cria algo sempre espera que os amigos, os familiares sejam os primeiros a apoiar, não é? E nem sempre é assim. A maior parte das vezes. Eu acho que encontrei aqui uma forma de make peace with it. Eu não vou deixar de dar o meu melhor. Exato. Porque o outro não dá, ou não há reciprocidade, não é? Então eu disse, olha, eu vou ser o que eu tiver de ser, eu vou dar sempre o meu melhor. Há correspondência? Houve correspondência? Não houve. Pronto, eu já sei quem é que eu posso realmente contar e quem é que eu não devo contar, não é? E é quem até diga, ok, estás a fazer isso, não estás a cobrar, o que é que tu ganhas?
Não é sobre valores, não é sobre valores, é sobre o que nós queremos transmitir, o que nós queremos ensinar e impactar acima de tudo. Eu ouço muito essa pergunta. Sim, O que é que tu ganhas com o Cerebrum? Isso. Olha, há coisas que o dinheiro não paga. Exatamente. E é incrível, quanto mais a gente dá, mais felizes somos mais felizes, mais quem está a receber. Satisfação. Exatamente. Só tu veres alguém, a satisfação para ti é maior. É. Eu, por acaso, até eu tenho uma associação também de caridade, sou já agora ativista social também, costumo dar assistência para umas famílias em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Então, já tive situações de fazer doações na rua de noite e dia seguinte eu saí da faculdade, aquelas crianças me reconhecerem, olá, sorrirem para mim e eu ficar admirada como vocês me reconheceram. Então, como a Cátia sirva de satisfação, é muito sobre o que nós vamos receber do que nós vamos dar. Exato. Eu queria contar do outro lado, porque eu tive uma experiência totalmente diferente. Os que apoiaram o Vocaliza foi minha família e amigos. Não tive um apoio externo para além daquilo que eram as pessoas mais próximas de mim. Estou a falar do meu irmão, estou a falar da minha irmã, eles são empreendedores, têm empresas, mas são empresas pequenas. Estou a falar de amigos, em que eu fui lá, bati a porta e disse, senhores, eu tenho isto, eu preciso do vosso apoio. Meu irmão tem uma gráfica e ele suportou todo o merchandise do Vocaliza. A minha irmã cuidava dos lanchinhos que nós fazíamos lá. Tive amigos que fizeram o branding, estou a falar do roll-up, não sei o quê. Então, eu disse isso, eles provaram o contrário, porque nós temos sempre essa concepção, ou é a realidade. Normalmente, as pessoas muito mais próximas não estão nem aí, mas eles provaram uma teoria totalmente diferente, em que eles estiveram lá para mim. E eu não sei se era o momento em que eu lancei o Vocaliza, também foi um momento muito conturbado do meu trabalho, e eu estava num momento muito íntimo, muito debilitado, em que as coisas fluíam de forma super nice. Super, eu dizia, não, eu acho que este momento que eu estou a passar difícil do meu trabalho era mesmo para que o Vocaliza saísse do papel, porque ele já estava lá. Mas eu não dava assim tanta atenção como quando dei naquele momento, foquei-me naquilo e fui mandando, batendo porta e todos que eu bati a porta ajudaram de alguma forma. Então, é uma daquelas coisas que eu digo, em algum momento, falando da fé, Deus faz as coisas no momento certo, quando elas têm que acontecer. E Ele faz com que tudo o resto conspire para isso. Então, todas essas pessoas ao meu redor foram usadas de alguma forma para trazer o Vocaliza. As tuas pessoas. As minhas, e foram as minhas pessoas. As nossas pessoas, eu quero corrigir, as nossas pessoas. É uma coisa, por exemplo, no meu caso, eu tenho sempre o meu esposo ao meu lado. Sim. Em toda a minha vida, tipo, toda a minha carreira, praticamente nós estamos juntos há 10 anos e cá em Moçambique estou há 9 anos. E durante este percurso todo meu em Moçambique, ele esteve ao meu lado. Em tudo que eu faço, ele é o primeiro. As nossas pessoas. As minhas pessoas também. Eles é que são membros fundadores da Associação Spolman. A minha mãe, o meu pai, os meus 2 irmãos, a minha cunhada, as minhas amigas próximas de infância, essas estão ali. Eu falava do outro círculo, com quem tu convidas e que pensas que elas também carregam esta vontade, não é? Nós, como famílias africanas, temos família alargada, né? Então, as nossas pessoas, graças a Deus, estão lá. Claro, mas agora, nós temos aquela expectativa dos outros amigos, dos outros que nós apoiamos, E do facto, realmente, também como ela, não posso, tenho que ser grata ao início do Superwoman, que ainda não era associação, era movimento, e que não tinha nenhuma base sustentável financeira, era só eu, mas é isso, são as parcerias das pessoas próximas. O roll-up também, quem fez foi o amigo tal, a amiga tal, se deu espaço ao restaurante, e sempre aconteceram as coisas. Há sempre forma de acontecerem as coisas. Sim.
Sim. Fazem fora. Então, como é que vocês equilibram a questão de liderar movimentos com o vosso emocional? Porque às vezes a gente mistura ali, não é? Começa a absorver a dor dos outros, começamos a viver problemas, mulheres piores. Exatamente. Mulheres são muito Nós somos sensíveis nesse aspecto, não é? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês fazem a gestão emocional? Fácil, Ságida. Tu acabas. Eu disse no início, a Elis acabou levando para um direcionamento que eu não estava preparada, de ter que lidar com questões emocionais que fazem com que as mulheres não falem. Então eu tive que, para além de ser a mentora, a fundadora de Vocaliza, tive que ser alguém com uma escuta muito ativa, uma pessoa muito empática, uma psicóloga, uma terapeuta, e tu choras com essas pessoas, porque tu acabas descobrindo um lado emocional que tu não tinhas a dimensão da coisa. E eu falo disso e acho que ela permite-me falar disso, que ela ficou embaixadora do Vocaliza. A Vanessa, exato, a Vanessa beijinhos. Ela é uma menina super especial. Alguém que tem problemas para falar e se inscreveu para o Vocaliza. Então, ela tem uma história incrível de superação e que emocionou e impactou a todas nós, e que nós reclamamos de espaço para falar, porque a cultura, porque a sociedade, ela te trouxe uma dimensão totalmente diferente, alguém que luta todos os dias para garantir que as cordas vocais lhe permitam falar. Ela tem não sei o nome, mas ela tem ficamos todos assim. Ela tem um aparelho aqui, ela não pode tirar o aparelho que permite com que as cordas vocais fiquem abertas, ela poderia falar. Então, eu disse, vamos para uma dimensão, impacto real totalmente diferente do que eu estava à espera. Eu estava à espera de ensinar técnicas de comunicação, técnicas de oratória, como é que tu te posicionas, como é que vendes a tua marca, mas a vida levou-nos, Vocaliza levou-nos para, não é sobre isso, não é sobre técnicas, existem coisas sobre ser humanos, é sobre... E isso é que nos faz sociais, nós temos mulheres e não devemos deixar a nossa feminilidade de lado. E esta parte emotiva, nesta empatia, nesta troca, vai sempre existir e é isso que deve ficar e permanecer. Agora, quando é para tomar decisão e para liderar, aí é um treino que nós devemos fazer para não deixar as nossas emoções interferirem. Tomar em conta. Exatamente. Clareza e frieza para saber lidar com a inteligência emocional. É como diz a música, né? Think like a man and act like a lady. Yes. E é esta frase que eu venho pegando e venho com na minha mente por muitas vezes na liderança, né? Que eu também sou bem empreendedora, tenho uma empresa própria e tudo mais, e começo a ter que liderar uma equipa, em vários... Nós, mulheres, na verdade, somos líderes. Temos esta questão cultural, mas desde que nos casamos, já lideramos uma casa. Não é? Já aprendemos a fazer uma gestão doméstica, que seja. Depois somos filhos, então nós vamos ganhando, não é? Esta experiência, esta maturidade. Então temos que buscar isso para usar a nosso favor, nos nossos projetos, mas também treinarmos o suficiente de forma inteligente, essa inteligência emocional, para não deixar que as nossas emoções falem mais alto quando é para tomar uma decisão que seja importante e impacte, não é? Ali, naquele movimento. É esta parte que é um desafio ainda para as mulheres, não é? Aquele lado, a mulher sempre grita, às vezes para tomar decisões. Mas há aqui uma coisa que é muito importante, que é, eu costumo dizer, ninguém serve de um copo vazio. Então nós temos de estar extremamente bem preparadas para conseguir liderar os outros. Isso é em tudo, em casa, no casamento, com os filhos, na sociedade, no local de trabalho. Ter um movimento é uma grande responsabilidade, não é só acordar num certo dia e dizer, olha, eu vou abrir um movimento. Nem consegue dessa forma. Não, exige um trabalho, uma preparação e muita inteligência emocional para poder fazer isto com clareza e com propósito.
Desculpa, até tomar a decisão de abrir também leva tempo. Já fiz a martelar ali, deixo de fazer isso. Devo ou não devo? Será? Vou conseguir. Leva um tempo mesmo. Mas, como esperam falar aqui de inteligência emocional e empatia, e eu assimilo a isso também. Na maioria das vezes, tudo que eu faço no Elas em Movimento é Deus me guiando. Então, não tomo nenhuma decisão antes mesmo de consultar a Ele, perguntar. Ou mesmo, tudo que acontece mesmo no Elas em Movimento aparece-me do nada. Virginia, hoje tens que fazer isso. Hoje tens que fazer isto e aquilo. Então, todas as decisões que eu tomo muitas das vezes e sempre aconselhar é baseado num versículo na Bíblia e buscar uma instrução lá, falando com Deus o que eu devo dizer a essa mulher. Se o Senhor trouxe até mim, o que eu devo dizer? Então, tomo decisões baseando nisto também. Em Deus. Muito bom. Eu me lembro dos momentos que eu tinha uma sessão, no final de semana tinha uma sessão de Focaliza e já estava tão bem estruturada, de repente o orador dizia, Bela, infelizmente, uma terça-feira ou uma quarta. Por isso eu dizia, sabe o que? Eu não vou me estressar, Deus resolva. Deus tem que estar na base. Eu vou me estressar, Deus resolva. Por isso eu sei que sábado a sessão vai acontecer. É Deus no centro de tudo. Sim. E essa fé já é feita orientada para as coisas acontecerem. Não, é que esses movimentos são desafiadores, nos amadurecem, dão uma perspectiva de vida. Tu sais de lá outra pessoa. A cada sessão que faz, a cada mentoria que faz, tu sais de lá, tu ganhas mais até do que aquilo que tu dás. Isso. Sim, nós aprendemos com as histórias dos outros. Nós vivemos com cada um tem a sua história, com as dores dos outros. Então, é muito enriquecedor. E eu comecei a valorizar mais as coisas até servindo às outras pessoas. Sim, porque às vezes a gente acha que tem um problema gigante. E quando a gente depois começa a ouvir as outras histórias, Exatamente. eu estou a tomar barriga cheia. Sim, exatamente. Começa a ser muito grato. Exatamente. A cada coisa, a cada conquista, pequena, grande, tu só és grato. E gratidão abre portas. Sim, ela abre portas. Então devemos mesmo ser gratas sempre. Virginia, partilha conosco algo que te impactou na gente. Um testemunho. Ok. Vou falar especificamente da primeira e a segunda edição, porque tivemos 2 edições, para além dos encontros, mentorias online, temos organizado palestras e chamamos lá alguns palestrantes. Na primeira edição, nós estávamos a falar lá de fé, estivemos a falar de desenvolvimento pessoal, falamos também da saúde feminina. Então, no Elas em Movimento, nós tínhamos mulheres que ainda não se autodescobriram, mulheres ainda acanhadas, apegadas àquilo que já lhes tinham dito antes, que vocês não são capazes, vocês não podem. Então, já tivemos situação de mulheres virem para mim e dizer, Virginia, obrigada. O que eu não estava a conseguir antes, eu agora vou começar o meu negócio. Eu vou tirar o meu negócio do papel e vou implementar tudo aquilo que eu ouvi. Já tive situações de mulheres estarem em situação de quererem liderar, mas não saberem como começar ou como fazer aquele input que elas precisavam. E verem a Virginia como uma inspiração a começar do pouco e a mostrar que é possível. Então, essas pequenas coisas, ver essas mulheres a se erguerem, a quererem puxar outras mulheres, a recomendarem as outras mulheres a fazerem parte do Elas em Movimento, tem feito uma diferença e tem feito a Virginia que eu gosto de querer continuar e inspirar mais. Inspirar as outras mulheres. É isso, muitas vezes é sobre acreditar e ver outras mulheres que estão a fazer acontecer. Se ela consegue, nós também conseguimos. É muito sobre isso. Cátia, eu vejo que no Superwoman tem muitas empreendedoras também. Muitas. É uma das áreas que nós vocês fazem feiras, fazemos não é? feiras, para pequenos empreendedores. Conta-nos mais como é que funciona, qual é a dinâmica por detrás das feiras. Ok. As feiras estão sempre acopladas no evento de programas que nós temos. Um dos programas que temos, 2 principais programas, é o Mulher Tem Power, que é realizado no âmbito da celebração do Dia da Mulher, em março, abril, ok? E depois a Strong Together, que é a prevenção do cancro, ok? Que fazemos em outubro, finais de outubro. Então, nós levamos para além vamos dizer, de temas, né? Palestras, né? que sobre temas que interessam
Por exemplo, Mulheres Têm Power, nós falamos de violência doméstica, de direito, violência abrangente, não é? Violência, abuso sexual e tudo mais, e direitos da mulher. E o Strong Together é virado muito para a saúde. Então, é a feira de saúde e é a feira também de tudo, não só que lida à volta do cancro, ok? Mas trazemos estas empreendedoras, membros da Superwoman, para terem a oportunidade de expor os seus produtos lá. Ou aquelas que fazem parte da área da saúde, para terem a oportunidade de fazer uma palestra sobre saúde, não é? No tema de cancro ou no outro tema. Fazemos testagens também. E a parte do Mulher Tem Power é uma feira já diversa. Não é? A mulher tem espaço lá para ela poder expor Aberto ao que ela público em geral, outras mulheres empreendedoras que não sejam parte do damos primazia primeiro aos membros. Porque quem está lá realmente está a fazer pelo Superwoman é que tem que ter essa oportunidade. Sim. Não é? E depois é que abrimos para as outras. Então, esta parte do empreendedorismo realmente é uma parte. As mulheres precisam, não é? Como falaram aqui, Sim. as minhas colegas, é uma forma de também mostrarmos que podemos, não é? E não no imediatismo, e cada uma delas tem espaço também para contar, para dar o seu testemunho de como é que conseguiu empreender o passo a passo até chegar ali, onde é que conseguiu empreender. Então é sempre um espaço de transformação. Não é apenas uma simples feira, mas elas também têm o espaço de contar a sua história, de ensinar as outras mulheres também, que ainda não tiveram aquela coragem, não é? De dar o primeiro passo. E é um espaço de muita... acho que a Belarmina teve a dizer que uma da sessão nos Focaliza, as mulheres choram. Todos os nossos eventos, é isso que me impacta muito. É a mulher sentir um espaço muito seguro para libertar-se de dores e de amarras que talvez nunca libertou-se. Não é? Então, esta pronto, já estou a fugir da pergunta. É uma questão de perceberem que existem movimentos que estão aí para apoiar. Podem ir lá fazer parte, aprender se precisam de suporte para o empreendedorismo, como começar, ter uma rede de apoio, não é? É muito sobre isso. Belarmina, o Vocaliza, como é que funciona? É questão da comunicação, mas existe um calendário, como é que eu faço para participar do Vocaliza? Como é que ele funciona assim? Ok. O Vocaliza, bem, é um bebê, né? Sim. E eu sou gosto muito da expressão que diz mais vale feito que perfeito. Isso. Então, é uma caminhada. Estamos a começar e tínhamos lá uma estrutura, como eu disse, do qual eram 5 sessões intensivas, das quais cada sessão dedicava a um tema específico, mas que no objetivo final é que todas as mulheres saíssem de lá com noções básicas de, primeiro, autoconhecimento, que é para ajudá-las, primeiro, a saberem quem elas são, o que elas querem fazer, quem elas são antes, fora dos títulos. Descobrir quem tu és, um autodesenvolvimento, quais são os passos para tu fazeres isso, para saber quais são as tuas habilidades, aquela conversa toda que todos nós já sabemos como é que é. Quem não sabe pode nos contactar. Depois de passares por isso, tinhas uma segunda sessão, depois sabes quem tu és, o que é que tu gostarias de ser ou fazer, quais são as tuas habilidades, as tuas fraquezas e por aí em diante. Aprendes a comunicação com questões básicas. O que é uma comunicação? O que é isso de comunicação verbal, escrita, não verbal e por aí em diante? Questões básicas mesmo de comunicação. Depois de tu saberes comunicação, que era a segunda sessão, aprendes sobre ética e persuasão. Por quê? Para saberes diferenciar e saberes que o fato de saberes comunicar não quer dizer que tens que manipular as pessoas. Tu já tens as técnicas, já sabes como comunicar, como fazer as coisas, todas as técnicas básicas, mas não é para manipular, é para persuadir e com ética. De forma ética. De forma ética, porque a comunicação dá-te essa liberdade. Tanto para o bem como para o mal. Como é que funciona? Pode ser um mind game. Exatamente. Agir com ética e conquistar as coisas a partir de uma persuasão.
persuadir, chegares lá e fazer as coisas como deve ser. Depois disso, oratória, que era a terceira sessão. Porque eu já conheço as técnicas, sei como é que eu tenho que fazer, sei o que eu quero fazer, mas eu tenho que saber oratória. Porque o público de Vocaliza, nós não delimitamos só para jovens. Haviam mulheres adultas, haviam mulheres mais novas. E todas elas tinham a mesma dor, medo de falar em público. Porque haviam ali, como lancei o Vocaliza, tinha várias dores pelas quais eu passei e coloquei lá. E cada uma identificou-se com uma delas e decidiu se juntar. Então, a terceira sessão era oratória, falar em público. Quais são as técnicas para... Porque o medo, o que eu disse é que o medo não vai desaparecer, esqueçam. Sim. Cada público é um público e te dá um desafio de frente. Eu estou a falar para um público jovem, estou confiante. Se eu chego para falar para profissionais na comunicação, é desafiador, porque eu sei que esses conhecem. Como é que eu me preparo para falar com este público? Amanhã tenho uma apresentação para a minha direção executiva. Estou a falar com executivos. Como é que eu me preparo? Quais são as técnicas que eu vou usar para atrair a atenção e este público me ouvir, apesar de eu não estar na mesma a situação ou nível deles profissional, mas se eu chego lá com uma apresentação, eu tenho que perceber que quem domina aquela matéria sou eu. Não, eu não tenho que me amedrontar, eles têm que me ouvir. Passar autoridade, passar a confiança certa para cada tipo de público. Tu fazes isso na oratória. Estudantes têm apresentações na faculdade. Como é que eles dominam? Como é que eles não fogem, como eu fazia? Fugir. Eu, num grupo de 4, nunca era eu apresentar, mas eu estava lá. Então, ensinamos um pouco disso. Depois de ensinarmos a oratória, nós tínhamos a liderança. Por que a liderança? Para estar desfocado. Porque tudo isto, depois tens que saber como vais liderar. Como vais liderar, acima de tudo, a tua vida, a tua carreira. Autoliderança. Autoliderança em primeiro lugar. O que é que vais fazer com essa bagagem toda que nós te demos? Como é que tu vais trabalhar isto e servir ao teu favor? Acima de como é que vais construir o teu caminho, como é que vais liderar a tua vida a partir de agora, sair do vitimismo, de que a minha família não me deixa falar, a sociedade não me permite isso, como é que tu vais sair desse vitimismo e seres o protagonista da tua vida, começares a liderar em todos os campos que tu precisas de crescer e parar de achar que tudo o resto está contra ti. Tu é que tens que fazer por ti. Tu tens que liderar, tu tens que ver tudo isto e traçar uma estratégia para poder conseguir lidar com todas essas questões de melhorar. E por fim, depois de empacotarmos isto, é a marca pessoal. Porque tu tens que começar a vender isto. Aí tens que saber o que é marca pessoal e o que é um marketing pessoal. Que é para poderes vender. Construir tudo isso que ajuda a construir uma marca, que é a Ságida. Sais de lá saberes quem é a Ságida, o que é que ela sabe fazer, aonde é que ela tem que melhorar e como eu levo isto para o mercado. Para o meu público, aqueles que eu quero que comecem a saber que já existe uma Ságida nova, uma Ságida diferente, uma Ságida competente, uma Ságida com habilidades. Como é que eu faço isso? Então, essa é a última sessão que tem a ver com a tua marca que construíste e o teu marketing. Como é que vais fazer este marketing pessoal para o LinkedIn? Então, o Vocaliza é este pacote, é isto que nós construímos em volta da pessoa e como é que ela depois transmite isso ao mercado. Agora, ao autoconhecimento. Exatamente. Quantas vezes ou como é que fazemos isso? Como eu disse, depois disso tudo, eu tive a certeza que só posso fazer uma vez por ano. Só posso fazer uma vez por ano. A intenção, quando começamos, era fazer um para as mulheres no início do ano, segundo semestre outro para os homens. Mas acho que é um trabalho também. É um trabalho enorme, é um desafio enorme. Mas olha, digo uma coisa, desculpa cortar-te, que quanto mais tem sucesso um projeto teu, um evento, a procura é maior. Essa procura vai fazer com que abras. É preciso saber, não como um
meter a qualidade. Exatamente. Não é? Mas isso com uma equipa é assim, é como tudo. Isso também começou só com um evento e com coisas pequenas, onde a Kátia é que fazia tudo sozinha e tinha poucas pessoas que apoiavam, muito poucas. Mas a partir do momento que tu começas a organizar, é como tudo. O projeto começa pequenino, um movimento, dependendo da visão que tu tens para aquilo, não é? Uma associação é uma organização e tu tens que levar aquilo como uma empresa que tu estás a estruturar. Tens que estruturar. E quando tiver já o Vocaliza estruturado com uma equipa já definida, não tem tudo cair às costas da Belarmina. E se calhar aí já teremos 2 edições, 3 edições, quem sabe? Mas para isso é muito um desafio, porque a Belarmina como mentora é a Belarmina, a Ságida como mentora é a Ságida, e depois tem esta questão, porque o Cerebrum também funciona dessa forma, tem a questão de acompanhamento após o processo de mentoria, não é de mentoria e terminou. No final do dia nós queremos ver resultados daqueles mentorados, não é? Então é um pouco mais sensível essa questão de dar mentoria e depois dar o acompanhamento devido a estas pessoas. Exato. Não é? Então, agora depois de terminar, estamos a fazer essas mentorias já individuais. Exatamente. Então, é one-on-one, marcamos e vou vendo até que ponto estas pessoas estão a fazer valer tudo aquilo que nós fizemos. Que nós queremos realmente trazer uma mentoria de resultados, não simplesmente mandarmos mais uma edição, mais outra, e como é que eu vou olhar, como é que eu vejo as outras, qual é o impacto que realmente o Vocaliza trouxe naquelas 25.000 mulheres que se inscreveram e eu posso vê-las, cada uma delas, uau, valeu a pena esse esforço todo. Então é um bocadinho disso, por isso que com este processo já individual, eu disse, acho que eu só posso lançar próximo. Depois tem algo interessante que a Belarmina disse. Quem nós realmente somos, não os nossos títulos. Eu acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isso. Tem muita gente que a gente. Tem muitas pessoas, às vezes, falamos com várias pessoas e perguntamos quem tu és. E a primeira resposta é: eu sou gestora de marca, eu faço isso nas minhas palestras, é assim que eu começo a mas não sabem quais são os seus valores. Não sabem o que querem deixar para o mundo como legado, não têm uma construção de marca pessoal, não têm o autoconhecimento necessário para passar por esse processo. Eu acho que é importante pararmos de nos escondermos atrás dos títulos. Sim, mas antes disso não sabemos até nem olhar para nós. É o primeiro ponto. É doloroso. E esta parte cultural, fugimos disto porque crescemos assim. A não conseguir vocalizar aquilo que nós somos como pessoas, mas a interiorizarmos o que nós fazemos para os outros na sociedade. E assumimos aquele papel como somos e falar com os nossos problemas. Antes de falarmos com os outros, aprender a falar com os nossos problemas. O que é que nos trava? Então, ontem conversava com o meu mentor. É assim, mentores também precisam de mentores. Sim, falam de 3 defeitos teus e 4 qualidades tuas. Eu olhei para ele. E este também. Ele, mas não é o que ensinas no Vocaliza? As pessoas têm que se conhecer, têm que saber. Ele disse, como é que eu falo das minhas qualidades sem parecer arrogante? Disse, eu vou vocalizar agora, porque tu também precisas de vocalizar. Em primeiro lugar, tem que ser. E descobri que essas barreiras ainda não estão quebradas, porque quando começas a querer falar das tuas qualidades, tu começas a pensar que vais ser arrogante. Assumir que eu sou inteligente. Há muitos anos eu tinha eu sou inteligente, eu sou uma mulher que comprometida com o trabalho, eu entrego resultados, eu sou excelente naquilo que eu faço. Exatamente. Como é que as pessoas te olham quando tu falas que tens essa confiança? Quem é a pessoa mais importante para ti? És tu. Então não interessa que os outros vão pensar pela arrogância, porque foi assim que nós vamos crescendo. Eu tive esse preconceito, vamos assim dizer, não é? Eu tenho 12 anos de carreira na minha área e trabalhei sempre com multinacionais.
e parte estratégica, ou seja, eu preparava a estratégia toda anual destas marcas e são marcas grandes no mercado, aqui em Moçambique e fora. Mas durante muito tempo eu não falava sobre a minha carreira por causa dessa questão de que eu não quero parecer arrogante, eu estou a esticar-me, não sei, Tem que ser outra a dizer aquilo que tu és. Exatamente. Eu não por podes acaso ter. veja, ouvi Não, isso, sim. a dizer, a Ságida tem tudo para ser arrogante, ela tem tudo para ser uma pessoa que não se preocupa com as outras pessoas, mas ela preocupa-se com as outras pessoas, ela faz com as outras pessoas. Por acaso eu ouço muito isso. São esses Claro, sempre bloqueios. conversar, Nós temos que derrubar. Se eu sou isso, eu sou. Vou ensinar aqui uma prática muito simples que eu tenho com a minha filha quando acorda, ok? Que eu comecei a fazê-la desde que ela começou a falar, não é? Que todos nós, se implementarmos com os nossos filhos, Eu faço com a autoafirmações. minha filha Também também. Eu faço na oração da noite. Ela acorda já dizendo bom dia mundo, bom dia vida, está, não é, a cumprimentar. Eu sou gratidão por mais um dia, não é? Que é gratidão, que temos que implementar. Eu sou bonita, eu sou linda, eu posso tudo, eu me amo, em primeiro lugar, eu me amo, depois eu amo a minha família. Obrigada a Deus. Okay? Desde pequeninas, não é? Porque assim, nós também podemos, claro, incutir isso em nós já, mulheres crescidas, que já temos alguns treinos. E devemos, mas esta mudança que nós queremos ver, macro, se começarmos mesmo nesta geração que está a começar, nós vamos ter mulheres, Eu também faço isso com a minha filha. Todo santo dia, na oração, à noite, agradecer. Ela agradece por tudo que ela tem, pela família, pela casa, pela comida, pela escola, por tudo. E depois ela tem de dizer, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou capaz. E ela só tem, agora fez 4 anos, mas é bem pequenininha também. E ela é uma pessoa, isso parece que não, mas ela é uma pessoa muito confiante. Qualquer pessoa que cruza o caminho dela e tem a oportunidade de interagir com ela, sente nela firmeza e autoconfiança. E ela está sempre, eu sou linda, maravilhosa. Estou linda, não é, mãe? O amor depois vem se construindo desde pequeno. Vem dessas pequenas ações, não são tão pequenas assim. São grandes, fazem uma grande construção. Extremamente importante e que eu descobri já adulta, a questão do nome. Eu podia não falar, mas eu sempre fui muito confiante. O meu nome de casa é Bela. E eu cresci, sabem, mas de forma tão automática que eu só comecei a ouvir já adulta o quão isso tem um impacto. E eu comecei a perceber porque eu nunca tive problemas de autoestima na minha vida. Uau, que bom. Eu estou assim natural. Sim. E os meus pais, eu era mais nova, mas já desde um tratamento de princesa, porque é já mais nova. Então, e o fato do meu nome, Bela, em qualquer sítio, você pode andar comigo, como você vai me chamar de Bela. E eu sempre soube o significado da palavra bela, que é bonita, é linda, e eu sempre tive isso, mas de forma, sem perceber o quão aquilo criou um impacto de autoconfiança em mim, de nunca me sentir diminuída por ninguém, ou porque eu não uso extensões, eu sempre fui de cabelo natural. E isso mexia com a minha autoestima nunca. E eu percebi que era o meu nome. É essa questão que eu queria deixar. A escolha do nome para os nossos filhos é muito importante. Sim. Muito importante. Então, eu nunca tive esses problemas. Tu podias tentar, mas eu, na minha cabeça, eu sou mais bonita, eu sou bela, eu sou linda. Então, principalmente quando apareceu aquela novela Bela Feia. Mas eu já tinha tão embebo de que eu sou linda, eu sou bela. E não digo pior, eu não gosto de palavras negativas. E melhora quando eu vou ser modelo. Porque o que cobria a parte da comunicação era esta autoconfiança, porque eu sei andar, eu já meti na cabeça que eu sou mais bela, então quando eu entro numa sala, eu já tenho uma autoconfiança natural, que eu tinha que trabalhar a confiança para não ser só andar físico, bonita por fora, mas quando eu chegasse a abrir a boca,
Dos diversos, detalhes, isso é muito né? importante. Eu acho que na nossa sociedade, muitas mulheres focam-se muito na Na imagem imagem pessoal física. e não no conteúdo. E está mais na hora de começarmos a investir também no nosso conteúdo. Exatamente. Porque depois perdemos a beleza quando ouvimos a boca. É verdade. Isso, a comunicação é o interesse. A conversa conversa nutrir muito a nossa mente, não é? Treinar nossas habilidades, ler livros. É incrível que na nossa sociedade temos muito poucos jovens que leem. A percentagem de jovens que leem E agora quase os que meninos no inexistente. iPad, no telefone, Sim, e os já não é igual. audiobooks. Sim, já não é igual, porque já sabemos que o nível de concentração também agora é de até quantos segundos, né? Já nem é um minuto. 8 segundos de concentração. Depois tem a questão da escrita também que não se fala, mas a escrita ajuda-nos muito com a questão do autoconhecimento, da comunicação, que está ligado a tudo. Quando a gente escreve, a nossa capacidade de memorização é maior. Exato. Então, há práticas que nós temos que começar a dar uma importância, porque não é só trabalhar o fora. Eu sinto muito isso, que há muita superficialidade. Exatamente. Não é? É tudo muito superficial. Porque os cabelos, porque a make-up, porque a roupa, mas depois abre a boca. E está aí a grande importância dos nossos movimentos, é que nós Sim. temos mesmo para potenciar e para mostrar a essas mulheres que ainda dão importância só para a estética, não é? Nós em movimento nós temos algumas atividades diárias e uma delas é por dia tu leres um livro e depois vais partilhar com as outras o que tu percebeste. E ler a Bíblia, depois vais partilhar, costumamos formar até duplas e vamos criar esta dinâmica de leitura. Sim, nós também temos o lab no Cerebrum e é sobre isso. Virgínia, nós temos já fugidos, mas vamos aqui. O papo tá bom. O papo tá bom, recebeu a joia. É verdade. Olha que longe. Eu queria saber de cada um de vocês qual é o legado que vocês querem deixar. Não só do movimento, né? O movimento faz parte. Mas numa visão mais macro, qual é o legado? Eu, como Virgínia, e não foge muito também do legado que quero deixar no Elas em Movimento, mas o meu legado é que ajudar não dói e ajudar não custa. Nós devemos ser essas pessoas empáticas. No Insta até já me chamam de empatia, simpatia. Ser aquela pessoa que consegue olhar para a dor da outra pessoa e colocar-se no lugar da pessoa. Ser uma pessoa que ouve e ajuda as pessoas sem criticar. Então o legado que eu quero deixar é este: ajudar não dói, ajudar não custa. Lindo. Ajudar não dói, ajudar não custa. Altruísmo. Altruísmo. Bela. Uau. Eu gosto de. Eu ajudo de forma genuína. No entanto, e sempre tive a certeza de que existem milagres na serventia. Quando tu serves o outro, o milagre que tu recebes está acima daquilo que tu algum dia imaginaste. O que eu quero deixar, para além de ensinar isso, que servir o outro é milagroso, é tu perceberes que na tua dor, quando tu te curas, tu podes curar 1000 pessoas. Tu podes curar uma comunidade. Quando tu consegues sair daquela tua dor, daquela tua ferida, quando tu consegues empurrar aquelas paredes, desbloquear, tu consegues ajudar uma imensidão de pessoas. Então, o que eu gostava de deixar é o sentimento de ajuda ao próximo. Não importa como, com o que, se é teu ouvido, se é financeiramente, se é com... Não importa, mas ajude. Eu acho que no dia que o ser humano perceber que está no mundo para servir, o mundo vai se transformar. Eu costumo dizer isso. É isso. Nós viemos para viver e para servir os outros.
e não estarmos focados em nós. É o sempre sobre o coletivo. outro. É o coletivo. Eu Então, frustrava-me, Ságida, porque eu sempre fui aquela pessoa que, se tu vieste ter comigo, disseste, Bela, eu preciso de 1000 meticais para dar um exemplo. Eu vou te dar o único que eu tenho. E frustrava, mas por que eu sou assim? Por que eu não sei dizer? Não, mas eu estou a precisar deste mil. Acho que isso é comum, não é? Todas as pessoas que fazem Mas aquilo fazia-me bem, dar-te naquele momento. Depois eu podia ter pedir emprestado a uma outra pessoa, estás a dizer, mas por que eu sou assim? E eu não percebia que aquilo era o que eu precisava fazer, ajudar o outro. E olha, que se eu pudesse até entregava, eu dava mesmo, leva lá, eu depois me viro, estás a entender até esse nível? Porque aquele movimento de dar, para mim era muito nice, era muito, sentia-me bem em poder te ajudar. Mas temos aí uma questão, nós não podemos dar de tal forma que depois não temos o básico. Porque quando nós, eu acredito muito que quando nós não estamos preenchidos, não é? Seja emocionalmente, financeiramente, nós não podemos apoiar, não apoiamos com a mesma qualidade, não é? Então, eu era assim, eu dar sem entender, mas depois podemos ir aprendendo, senão eu não posso estar sempre a prejudicar-me para apoiar o outro. Tenho de apoiar o outro, mas tenho de estar bem para poder apoiar a qualidade. Exatamente. Também é muito sobre isso. São esses caminhos que temos que aprender, mas antes de tu aprenderes isso, tu perguntas, como eu disse, eu frustrava. Mas por que eu faço isso? Até descobrir, exatamente, até descobrir que, olha, ok, queres ajudar? E eu li isso num livro que dizia, antes de quereres mudar o mundo, muda de ti. Depois de tu mudares, muda a tua família. Depois, exatamente, sim. Então, antes de querer te ajudar e transformar o mundo, transforma-te a ti primeiro, número 1. Segundo, a tua família. Depois é que tu vais sair para a rua para ajudar os outros. Foi assim que eu comecei a fazer o shift, de querer mudar o mundo, de achar-me capaz de ajudar todo mundo. Eu tive que primeiro me ajudar para conseguir fazer isso. Mas esse é um propósito lindo, que eu acho que nós estamos no mundo para isso, para ajudar o outro, para servir. Cada lugar. Meu lugar, como Kátia, Vanessa, eu amanhã posso transitar e eu já deixei um lugar. Eu tenho dúvidas. Já construí a pessoa que eu queria construir. Claro que estamos sempre a aprender, mas já construí, já fiz, estou a realizar os meus sonhos. O que eu quero daqui para frente é só por dizer que eu quero fazer mais e quero continuar a servir. Porque eu posso transitar amanhã. As bases já estão lá. E eu já estou feliz, muito feliz. Como o movimento Superwoman, estou a criar estas bases, já lancei a semente está a ser regada por outras mulheres. A base do Superwoman é o empoderamento feminino, então as mulheres têm que estar empoderadas para continuarem com este nome e com este movimento. Então, o legado que eu quero deixar com o Superwoman é que mesmo eu indo embora desta e não estando no Superwoman, a cada manhã sair do Superwoman, o Superwoman está ali construído, ok? E é a referência de Moçambique, da África e do mundo, na transformação de mulheres, nesta luta global das Nações Unidas, não é? Por ter mulheres mais identificadas, mulheres transformadas, mulheres empoderadas. É esse legado que eu quero deixar. Uau! É isso, é muito sobre expandir, sobre termos as pessoas, como se diz, as pessoas abraçarem de tal forma a nossa camisola, não é? Que já ficou enraizado nelas e que vão dar continuidade mesmo após a nossa partida, né? Vamos assim dizer. E as outras gerações possam pegar. Sim, sobre atravessar as gerações. Uma marca, da Armina das marcas, uma marca só é forte se tem esse poder de atravessar gerações, não é? Então, é muito sobre isso. Agora, tenho aqui uma pergunta. Não era a última. Esta é a última. Virgínia, se pudesses falar diretamente com cada jovem mulher que te está a ouvir agora, o que lhe dirias?
Conheça-te mais, rodeia-te de mulheres que te vão agregar valores, viva com base na fé e não no imediatismo, porque o imediatismo vai só naquele momento, mas depois como tu vais continuar. Então, sejamos estas mulheres que sabem para onde vão, porque que acordam todos os dias e, acima de tudo, que busquem a Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Amém. O que eu diria para vou dizer, as jovens? Sim. Sejam vocês mesmos. Quem me dera eu tivesse aprendido isso antes. Ser eu mesma, tomar minhas próprias decisões, viver aquilo que realmente eu quero viver, fazer aquilo que eu realmente quero fazer. Claramente vivemos numa sociedade, vão dizer que olha, as pessoas não podem viver sem regras, não é disso que eu estou a falar. É do autoconhecimento e podemos nós como pais instruir as nossas crianças para elas viverem o que elas realmente são e querem ser. Escolherem o curso que querem fazer, escolherem a profissão que mais se identificam, porque não há pior coisa, Ságida, que passar 8 horas do dia a fazer algo que tu não gostas. Sim. É doloroso. Não há pior coisa que ser uma coisa que tu não és. 24 sobre 24. Estás fechado numa caixa, estás fechado num mundo em que tu não te identificas, em que aquele mundo não te faz feliz. Então, é importante para os pais e para os jovens, enquanto tiverem tempo, façam escolhas vossas, acertadas. Então, nós como pais temos que apoiar. É isso que eu gostava de deixar. Bem, como é para ti que estás aí desse lado, olha, jovens, mulheres, vocês têm uma oportunidade de ouro nesta época, ok? Em que tem muitos instrumentos, muitas ferramentas à vossa volta para serem a vossa melhor versão. Não deixem que ninguém vos anule naquilo que vocês são e querem ser. Vocês podem tudo e tudo começa aqui. É olharem para dentro de vocês, conhecerem-se, saberem quais são os vossos desejos, as vossas aspirações, os vossos sonhos. E naquela mulher que vocês querem se tornar no futuro, comecem a ser agora. Façam as melhores escolhas sábias, ok? E dirigidas para aquilo que vocês querem ser. Vocês vão conseguir, vocês podem tudo. Um beijo. Que conversa incrível foi esta. Termino este episódio com o coração cheio de gratidão. Muito obrigada a Carolina, Virgínia, Kátia, obrigada por terem partilhado as vossas histórias, este momento único com o Cerebrum. Que esta conversa seja semente para quem nos está a ouvir, que saibam que também podem impactar na sua sociedade, no meio em que estão inseridos, com consciência, com gratidão, com coragem, com coração, sobretudo com verdade. Muito obrigada. Cerebrum, pensar é florescer, crescer é uma decisão.